Olá, tudo bem? Deus abençoe você ou vocês que estejam assistindo esse vídeo. Gostaria de dar continuidade, até com uma certa demora, daquilo que falávamos de Hebreus. No vídeo passado, na parte 1 de um só sacrifício, falávamos diversas coisas convergindo para uma situação só, ou seja, a bondade de Deus, a manifestação do amor de Deus através de Cristo Jesus naquela cruz para nos conduzir ao propósito de Deus por meio do sacrifício de Jesus, que se fez homem, andou, mostrou a vontade do Pai, morreu numa cruz e nos deu a oportunidade, de uma vez por todas, de nos aproximarmos dele e de nos tornarmos filhos de Deus pela adoção de Cristo naquela cruz, por cada um de nós, nos adotar novamente, ou seja, restaurar em nós a imagem, a semelhança de Deus, a qual Deus Pai deu modelo, Jesus, conforme está em Romanos 8, 28 até o 30. Gostaria de dizer também que, como já foi dito, que se fazia comemorações de pecado, ou seja, chutando para frente, prorrogando, e tudo isso veio, e em Cristo Jesus, em um só sacrifício, foi consumado a remissão de pecados para aqueles que se arrependem. Amém? Eu gostaria de ler os últimos versículos. Nós lemos do 1, Hebreus 10, do 1 até o 31, lá na parte 1. E agora eu gostaria de ler o mesmo capítulo 10, do verso 32 ao 39, que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólito dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, né? Aqui o escritor está dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de haver sido iluminado, ou seja, trazido a clareza, trazido o reino de Deus ao coração daqueles que nasceram de novo, se renderam ao Senhor. Ele diz que sustentaste grande luta, né? Temos exemplos, se a gente for aqui em Hebreus 12, fala que nós temos tão grande nuvem de testemunho, ou seja, de irmãos que padeceram tanto no passado por causa da fé, e sustentaram com luta e sofrimento a confissão dessa fé, não negaram a Jesus como Senhor das suas vidas. E até ele continua dizendo no 33, ora, posto como espetáculo também de opróbrio quanto às tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, ele está dizendo aqui para os hebreus, né, que também é para nós, que esses irmãos foram colocados, ou esses hebreus que estavam passando por isso, eles foram colocados como opróbrio, ou seja, como vergonha, né? Foram envergonhados, foram maltratados, como espetáculo, a pessoa fazendo deles
um espetáculo ao judiarem, ao fazerem tantas coisas terríveis com esses que confessavam a fé em Cristo, até mesmo a morte, e dizendo que esses irmãos estavam tornando-se participantes juntamente com aqueles que no passado também sofreram por amor ao Senhor, amém? Como aqueles que deste modo foram tratados. Então está dizendo para nós aqui também que se a gente sofre uma perseguição ou um sofrimento, ou até mesmo é zombado, ainda no Brasil, por enquanto, ainda não temos a perseguição física, digo, de uma forma clara, né? Mas em outros países hoje existe aqueles que confessam o Senhor, são presos, são maltratados e até mortos. E essa palavra é para que aqueles que são maltratados entendam que irmãos do passado também foram e que vale a pena persistir, né? No 34 ele diz: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólito dos vossos bens, né? Está dizendo aqui de irmãos, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio. Está falando aqui de irmãos que tinham um coração pronto a lançar mão de bens. Está falando bens material, né? Lançar a mão desses bens no sentido de poderem repartir e suprir a necessidade de outros irmãos que estavam passando por essas tantas tribulações, creio eu que às vezes regionalizados, certos lugares irmãos estavam sofrendo mais, como hoje acontece, né? Às vezes tem irmãos em outros países que depende de ajuda de irmãos aqui. Então o nosso coração possa estar aberto, está dizendo aqui uma palavra para nós, possa estar aberto também para ajudar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, e dizendo aqui que esses irmãos aí que ajudavam outros irmãos tinham no coração uma consciência, né? Tendo ciência, uma consciência de que nós temos de possuir de vós mesmo patrimônio superior, sabendo que a nossa herança, as coisas aqui de baixo são passageiras, e a nossa herança verdadeira e real está nos céus. A nossa casa está nos céus, a nossa cidade está nos céus, né? Até o nosso novo corpo celestial é esse que vai para os céus. Então, aqui ele está dizendo claramente, né, que esses irmãos que ali no passado, quando foi escrito, estavam ajudando outros irmãos, considerando que o que tinham não era propriamente seu, mas é que também eram as coisas que iam passar, coisas que iam se findar, pois esperavam com muito mais consciência, ou totalmente consciência, de que a verdadeira herança, o verdadeiro patrimônio estava nos céus, que era o que? Superior e durável, ou seja, dura para sempre. Aqui as coisas de baixo, como Jesus disse, né? A traça, o ladrão rouba, a traça corrói. Não estou dizendo de desfazer das coisas, mas ter um coração sempre aberto para obedecer aquilo que o Senhor manda. Amém? E aí no 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aqui está falando da tua fé que foi bem definida, que está bem definida. Não abandonar, portanto, a vossa confiança. A confiança, ou seja, é a certeza de que realmente o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, a certeza de que minha vida pertence a Ele, e que Ele que cuida, Ele que administra, Ele que manda, Ele que conduz o meu lar, Ele conduz a minha vida e tudo aquilo que tenho ou que sou. Então não abandona essa confiança. Por quê? Porque Ele diz aqui no 35 que ela tem um grande galardão, né? E Jesus fala de galardões, né, na sua palavra. Não vou esticar ou ramificar, mas tudo tem a ver. Amém? Então, Jesus fala de galardões, fala de várias atitudes que produz galardão. Claro que toda atitude que é em Cristo, da vida de Cristo em nós, vivenciando o seu caráter em nós, a exposição da sua vida em nós. Amém?
E aí ele continua dizendo, perdão, com efeito, amados, com efeito tendes necessidade de perseverança. Aí tá vendo? Não abandonar a esperança, porque tem galardão. Mas como não se abandona a esperança para se receber o galardão? Não se abandona através da perseverança. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a condição para a pessoa estar com Cristo eternamente. Houve alguém que disse assim, e acho uma palavra muito jóia, tão importante, o novo nascimento, a fé definida em Cristo que nos leva ao arrependimento, ao batismo nas águas, à vivência, ou seja, a habitação do Espírito Santo. Tão importante quanto isso é perseverar até o fim, porque se não perseverar, o que será? Né? Uma vez salvo, sempre salvo? Não, é necessário permanecermos até o fim, e até o fim produzindo frutos desse arrependimento e frutos que agradem a Deus e apontem para a vida eterna, não por obras, mas por obediência. Amém? Vamos ler de novo, verso 36 do capítulo 10 de Hebreus. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu achei interessante aqui, alcanceis a promessa. Está falando não de as promessas, porque o Senhor tem muitas promessas para aqueles que estão nele e perseveram nele. Mas aqui está no singular, ou seja, está falando de uma promessa. E eu creio que uma promessa que se refere aqui, essa única promessa, está falando de estar com ele na glória eternamente. Aleluia, né? Alcançar a promessa. É a promessa, né? Como em muitos lugares estão escritos, aquele dia ou o dia, com letra maiúscula até numa frase, no meio da frase. Parece que está errado. Em português não se coloca a palavra comum com letra maiúscula. Mas ali dia, escrito com letra maiúscula. Tem várias citações na palavra. Depois podemos colocar aí para vocês procurarem. Está falando de um dia que não vai ter e nem teve igual. Não teve e nem vai ter igual. É o dia, e aqui é a promessa, né? Aquela que ele continua dizendo aqui, né? Para alcançar, depois, vamos ler de novo. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, olha que interessante, não é fazer a nossa vontade, mas é permanecer em fazer a vontade de Deus, perseverando, fazendo a vontade de Deus. E como que eu conheço a vontade de Deus? Conhecendo a sua pessoa, buscando um relacionamento com Ele, a cada dia através da sua palavra, da oração e da comunhão com aqueles que estão caminhando para o mesmo alvo que eu estou indo, né? Paulo disse que prossigamos, né? Eu prossigo, caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, amados, vamos seguir em frente, vamos continuar até o fim, mas não de qualquer jeito, fazendo a vontade de Deus. Aí diz, vírgula, alcanceis a promessa. Glória a Jesus, porque Ele nos dá condições para alcançar essa promessa. Por quê? Porque Ele, tudo que tem na natureza dEle, né, de expressão de amor, de graça, de justiça, de integridade, e Ele quer implantar em nós através da santidade. Amém? Por isso que Ele diz, sede santo como eu sou santo. Amém? E Ele continua dizendo assim, porque, no verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, Deus não tarda. Deus vai vir no momento certo. Deus não vai tardar jamais. Deus tem o seu momento. Houve alguém que disse, Deus não tarda, Ele capricha. E o capricho que Ele está tendo é para que muitos, capricho eu digo cuidado, zelo, né? É que muitos ainda se convertam. Então Ele tem um propósito para tudo e tem todas as suas profecias a se cumprir, as cumpridas já, para que aquele dia seja um dia que define toda a eternidade do ser humano.
dos que estiverem vivos. Dos que já partiram, a eternidade já está definida. Amém? E ele continua no 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Interessante, a fé. Se a gente for ver os escritos de Paulo e os escritos de Timóteo, apontam uma coisa só, que nós somos salvos mediante a fé, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, está lá em Efésios 2:8. É dom de Deus, não vem de obra. Mas ele diz que nós também, no mesmo versículo, diz que nós fomos feitos para as boas obras. Então, ou seja, e que obra maior a fé exige? Né? Que obra ou que atitude maior? Ela exige a obediência. Então, se dizer que tem fé, mas não tem atitude, não tem obras, não tem atitudes que mostram essa fé, é uma fé morta, como Tiago falou. Mostra para mim a tua fé sem obra, com a minha obra mostrarei a minha fé. Ele não estava se referindo de alcançar as coisas pelas obras, mas estava dizendo claramente que uma fé que não move, não tem atitude, é uma fé morta. A palavra diz que Abraão, né, ele foi justificado pela fé, mas também pelas obras. Por quê? Porque a obra apontou a obediência dele. Quando Deus pediu o seu filho, Isaac, ele ouviu e obedeceu, foi lá e levou o filho. E quando ia imolar o filho, Deus disse, para, não precisa mais, né? Quando Deus disse para ele, Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão disse, não, eu creio no que o Senhor falou para mim. E continuasse ali sentado, a fé dele não tinha nada a ver, o crer dele não tinha nenhum significado, mas quando ele obedeceu, a fé dele se tornou real ou apalpável. Amém? Então ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, o Senhor não tem alegria, não tem compraz, ele não se compraz, ele não tem alegria de ver um filho dele, aquele que nasceu de novo, retrocedendo, ou seja, voltando atrás, né? Por quê? Ali em cima nós já olhamos, com efeito, tem necessidade de perseverança. Até quando? Até o fim. Isso que é importante, até o fim. Amém? Então ele fala que se retroceder, Deus não tem alegria. Amém? Deus não se alegra na morte de Deus não se alegra na morte de um ímpio, ou daquele que se desviou da verdade, que também se tornou um ímpio novamente. É até pior às vezes, porque já conhece a verdade. E para terminar no 39 diz assim, nós porém, né? O escritor está dizendo aqui, nós porém, está falando para mim e para você, nós porém, não somos dos que retrocedem. Quer dizer, eu e você, a gente não vai voltar para trás, o escritor está dizendo. E em nome de Jesus não vai mesmo, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, nós porém, não somos dos que retrocedem. Então, pode alguém retroceder, mas eu não porque sou melhor. Eu conto com a misericórdia de Deus, eu vigio e eu busco a cada dia a vontade de Deus. Isso que me faz permanecer ou perseverar até o fim. Então, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, quer dizer, o contrário. Não retrocede, mas avança. Não adianta também não retroceder e ficar parado. Mas que vai ser é um bom religioso, entre aspas. Mas aqui está dizendo, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, quer dizer, eu não volto, mas também não paro, eu avanço. Né? Fala de perseverar, avançar, né? Avançar sem parar, recomeçar sempre, né? Então, ou seja, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, aleluia, da fé, da obediência, daquele que está disposto a pagar o preço até o fim, mesmo que a cada dia os dias se tornem piores ou os dias maus vierem com mais frequência. Olhemos para ele e perseveremos até o fim. Então ele diz, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, pelo contrário, né? Entretanto, pelo contrário, da fé para a conservação da nossa alma. Conservar a alma. Não se perder pelo caminho. Tudo aquilo que Deus já fez e quer aperfeiçoar. Tudo aquilo que Deus trabalhou e está trabalhando. Filipenses 1,6, aquele começou
Paulo começa dizendo assim: estou plenamente certo, quer dizer, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Está falando do dia aí inesquecível, que definirá tudo, amém? O dia do juízo. Então, nós não somos dos que retrocedem, em nome de Jesus, né? Diga comigo: eu não sou e não vou ser nunca, em nome de Jesus Cristo, daqueles que retrocedem, mas eu prossigo, avanço, como está lá em Filipenses 3, do 10, 11 em diante, versículo ali em diante. Eu avanço, né? Eu vou avançar cada dia para me parecer mais com Jesus e deixar que o Senhor faça essa obra em mim. Amém? Deus abençoe você, que essa palavra possa edificar a tua vida. Um forte abraço em Cristo. Até mais.